Bom dia a você, bom dia. Mais um dia que Ele nos entregou, nos abençoou, preparou aí para nós, especialmente para cada um de nós. Não passa rápido, né, gente? Nós estamos já em março. Eu vou falar para você, realmente os dias estão ficando mais curtos, só pode. Nós estamos aí no dia de número 60 do estudo bíblico, né, da leitura bíblica em 365 dias. Acabar aumentando um pouquinho aí os dias, por conta da gente, pelo menos eu não tenho conseguido mandar de sábado e domingo, bem corrido para mim, sábado e domingo. Mas dá tempo aí para você que está um pouco atrasado, conseguir alcançar a gente e todo mundo ficar mais próximo aí. Eu vi que tem bastante gente atrasada, mas não desista, né? Tá todo mundo aí no mesmo barco, todo mundo persistindo. Eu mesmo um dia atrasado, mas sempre postando o dia certo, porque eu sei que tem gente que tá em dia, né? Mas, como eu falei, o importante é você insistir, persistir, pra gente chegar lá. Hoje, Números, capítulo 23 ao 25, e Marcos, capítulo 7, do 14 até o 37. Gente, essa parte de números tem sido um barato, né? Balaão aí, que nós acompanhamos ontem, um profeta que foi contratado para amaldiçoar Israel. A que ponto o rei Balaque chegou, né? Sabendo, conhecendo aí a história da nação de Israel e como eles haviam aí vindos através do deserto, vindo aí sobre o governo do Egito e destruído aí, né, boa parte. A fama do povo de Israel era forte, então, assim temendo, ele contratou um profeta para amaldiçoar. Olha como que a história vai desenrolando de uma maneira surpreendente. Por isso que a gente fala que quando é de Deus, até o injusto vem para abençoar a gente. Balaão, que veio para poder amaldiçoar, ele descobre que ele não pode amaldiçoar o povo de Israel. Por quê? Porque o Senhor protege a cada um deles. Em vez disso, a história vai virar. Ele vai começar a proferir bênçãos. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele vai começar a abençoar Israel. Não só uma, mas 2, mais 3 vezes. Vou falar para você, hein? Até profetizar sobre a nação de Israel, ele vai profetizar. Então, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez prometendo, ele não fará. Esse versículo também é muito conhecido, nós vamos falar hoje no livro de Números. Tá ficando mais interessante cada vez que passa essa história, hein? Vamos acompanhar aí o desenrolar da soberania de Deus aí, acima de todos os povos, acima de todas as nações, mas você realmente aprender aqui com lições valiosas que Deus, ele realmente pode transformar as intenções maliciosas do homem a nosso favor. Independente da dificuldade, a fidelidade de Deus é muito maior para conosco do que Satanás contra as nossas vidas, né? Tem um louvor que fala que ele está debaixo dos nossos pés. Eu vou mandar para vocês hoje. E à medida que nós formos hoje, né, a gente vai ver as palavras proféticas aí, as bênçãos proferidas em meio aí a toda a adversidade. A gente vai ver Deus prevalecer junto ao povo de Israel. Amém? Então, bora lá. Números, capítulo de número 23. Balaão abençoa Israel a primeira vez. Vai dizer assim: Então Balaão disse a Balaque:
edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu ao morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: prepararei 7 altares, sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque, e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque, que me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente? Vem amaldiçoar-me a Jacó e denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois de cimo de penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó e enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, a meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoastes. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então, só para você entender. Aqui, o rei Balaque, ele procura amaldiçoar a Israel, né? Visto que ele estava vendo que o combate aconteceria de maneira iminente. E procura de todas as formas amaldiçoar Israel. E aí ele constrói os altares. No caso, Balaão, né? E então o rei Balaque, ele oferece um novilho e um carneiro para cada altar. Então, no caso, são 7. E Balaão vai ali no alto de um morro se encontrar com Deus, buscar a orientação. E a orientação que ele tem é a orientação de Deus, a orientação divina. Olha que doideira. E aí Deus confronta a Balaão e fala com ele: por que você está procurando amaldiçoar a nação de Jacó? Eles não fizeram nada de errado. Pelo contrário, eu estou com eles. Eu habito junto com eles. Eu enumerei o pó dessa nação. Eu que aumentei e multipliquei essa nação. Por que você está buscando amaldiçoar os filhos de Jacó, a nação de Israel? E aí, ele vem a abençoar a nação de Israel. Aí, a primeira vez, né? Ele fala, né? Torna-te, eis que estava junto do holocausto seus príncipes. E ele disse: Balaque me fez vir de Arã. E aí o verso 8: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E aí ele abençoa no primeiro instante aí a nação de Israel. E aí a gente vai continuar no verso 13, a segunda bênção. Balaque já ficou assim, meio bolado, falou: meu Deus, que coisa, não?
que eu fiz para você? Verso 11. Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, eis que somente está abençoando. Que palhaçada é essa? Verso 13. Balaão abençoa pela segunda vez. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar. De onde verás o povo? Verás somente a parte mais próxima dele? E não o verás todo e amaldiçoa-mo dali? Então Balaque mais uma vez, vamos fazer assim, vamos ver um outro lugar? E aí você vai ver o povo ali só de relance, e aí quando você vê eles de relance, você vai e amaldiçoa dali, tá? Vamos lá, te contratei para isso, cara, você consegue, bora. Olha o que deu. Levou consigo ao campo de Zofir, ao cimo de Pisga, e edificou mais uma vez 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho. Então, 7 novilhos, 7 carneiros. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Fica aí com a oferta, que eu vou ali para ver o que ele vai falar. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto os príncipes dos moabitas. Então eles estavam lá parados, diante dos holocaustos lá, e as outras pessoas como testemunhas. Perguntou-lhe, pois, Balaque: e aí, fala para mim, o que falou o Senhor? E aí, o que Balaão vai falar? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, e não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou porventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve reclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento. Essa música do Kleber Lucas, né? Não vale encantamento sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. Toma posse aí. Nem adivinhação contra Israel agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, bravo como uma leoa que defende os filhotes, e ruge como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então, segura, meu filho, vem batalha aí. Então disse Balaque, tordoado, tadinho: nem o que amaldiçoaras, nem o que abençoaras. Então Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Ele continuou insistindo: cara, eu te paguei. Vamos, você vai conseguir. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali o amaldiçoes. Ele já tinha abençoado 2 vezes, pela ordem de Deus. E ele falou assim: vamos ali que dali você vai conseguir amaldiçoar. Meu Deus do céu. E aí vai dizer a insistência aí de Balaão, né? De Balaque. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como dissera Balaão e ofereceu
sobre cada altar um novilho e um carneiro. Então aí mais uma vez ele insiste, vamos lá, bora amaldiçoar, vamos fazer mais um altar aqui para a gente oferecer mais uma oferta para Deus falar aí com você. Então, só lembrando mais uma vez, gente, Balaão era um profeta pagão, né? Algumas pessoas acham que Balaão era um profeta de Deus, aquela questão lá da jumenta e tal, mas não. Ele é um profeta pagão. Só que toda vez que ele tentava fazer as adivinhações e tal, Deus vinha e falava com ele. Porque Deus ele estava intercedendo sobre Israel. E aí, Balaque, que era quem tinha pago Balaão, falava, gente, que treco é esse? Tô eu pagando para amaldiçoar, o cara vai na intenção de amaldiçoar, chega lá na hora, ele não consegue. Ele recebe mais proteção do povo do que estava da outra vez e mais bênção do que tudo. Balaão, que quer amaldiçoar os hebreus, não consegue. Só consegue abençoar através aí de Balaão, né? Balaão que devia ter seus momentos aí de adivinhos, alguma coisa, alguma influência aí de alguma entidade, mas ele só conseguia trazer a influência de Deus para perto dele, né? Olha que coisa. Realmente a grandeza de Deus é enorme. Para conosco e para com o povo de Israel, né? Para com os seus. Bora aí para a terceira visão de Balaão. E aí, mais uma bênção proferida. Quando é de Deus, amado, Deus usa até o ímpio para abençoar a gente. Isso aqui dá uma palavra de dízimo muito interessante, né? E a pregação também. Bora lá. 24, capítulo 24. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Mais uma vez ele busca orientação, e aí a orientação vem divina para a vida dele. Deus se encontra com ele aí em visão, proferiu a sua palavra e disse, o Espírito Santo de Deus o proferiu, e as palavras foram inspiradas aí por Deus. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se perante os olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Águas manarão dos seus debalde, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações dos seus inimigos, quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-te como leão, como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoares. Então, é lógico, né? A ira de Balaque, se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste? Agora, pois, vai-te embora para tua casa, sai, vai para lá. E dissera que te culminaria de honras, mas eis que o Senhor
te privou delas. Eu ia te abençoar, eu ia entregar várias coisas para você, se você amaldiçoasse, né? Mas você não quis, né? Então, sai da minha frente, sai de perto de mim. Ele ficou irado. Verso 12. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste dizendo: ainda que Balaque me dissera, a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia atravessar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isto falarei. Agora eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então, o destino aí estava traçado. E aí, Balaão vai profetizar os desfechos aí dos eventos futuros sobre Israel e sobre a nação aí dos amorreus aí, do rei Balaque. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Aí, olha a visão que ele está tendo. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cedro, então um trono, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirás. Todos os filhos de Sete, Edom, será uma possessão, Seir, seus inimigos também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restem das cidades. Viu Balaão Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: segura esta tua habitação, o puseste o teu ninho na penha. Então, primeiro ao rei Amaleque falou assim, ó, vocês vão ser destruídos, já fica sabendo. O rei dos queneus aí disse assim, que o reino deles seria consumido até quando Assur te levantará cativo. Proferiu ainda mais a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Ai dos homens que sobreviverem a essa batalha. Homens virão das costas de Quitim em suas naus, afligirão a Assum e a Eber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Balaão, depois que terminou aí de abençoar, ele regou seu rumo, pegou a viola, botou no saco e partiu, né? E aí, verso de número 25. É o 25, tá vendo? Hoje até o 25. Diz assim: Baal Peor adorado, zelo de Finéias. Então agora a gente vai continuar vendo sobre o povo. Agora, do 25 para frente, a gente vai ver aí que o povo começa agora a enfrentar, além de ameaças externas, ameaças internas. Na verdade, nós mesmos somos quem podemos minar toda palavra que vem contra as nossas vidas. Eles não tinham acesso aqui a Balaão.
Eles não estavam vendo que Balaão, ao invés de amaldiçoar, estava abençoando. Mas eles mesmos estavam se deixando minar aí, ameaçar. Por conta do quê? Por conta da tentação, da apostasia, né? A falta de vontade de fazer as coisas, né? E eles começaram a infiltrar aí esses sentimentos no povo de Israel. E aí você vai ver também que eles começaram a se envolver com práticas idólatras. Por quê? Eles foram traídos pelas mulheres. Eu sempre falo que, gente, o homem é o cabeça, sim, ele é quem traz sustento, sim, ele é quem governa a casa, mas é a mulher quem vai exercer a influência pelos filhos e até pelo marido. Devagarinho ela vai influenciando toda a geração. Então eles começaram a se envolver com as filhas de Moabe, né? Foram deixados levar pelos encantos das moabitas. E se tendo envolvimento com casamento, essas esposas que não adoravam o Deus vivo, mas tinham outros deuses, começaram a trazer esses deuses para dentro do acampamento de Israel. Adorando esses deuses, começaram a trazer influência sobre o povo, porque se elas tinham os filhos dela, elas iam se ensinar conforme a tradição da família delas. Isso acontece até hoje numa família. Por mais que uma esposa case com o marido, se ela tem uma tradição que vem da família dela, que a mãe dela passou para ela, não que ele não vá cumprir uma tradição da sua sogra, mas é mais fácil a mãe influenciar a filha do que a sogra influenciar a nora. Então foi isso que aconteceu, né? Vamos lá para você entender. Vamos ler aqui. Apostasia em Sitim. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas do Moabita, a se envolver sexualmente com as filhas do Moabita. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. Alguns sacrifícios envolviam relações sexuais, né? E aí esses homens que eu vou falar para vocês, só Jesus na causa, não, vamos nos envolver com ela sim, e acabavam se envolvendo aí com práticas idólatras. Juntando-se Israel a Beal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, lógico, né? Ele ali, insistindo com o povo, trazendo para perto. Como que me comete um envolvimento aí idólatra nessa altura? E aí ele vai ter o zelo dele e a honra com o povo de Israel. E vai chamar Moisés, né? Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os. Ao Senhor, ao ar livre e a ardente ira do Senhor se retirará da igreja. É forte, é forte. A palavra que você está vendo pediu para matar os líderes, que era quem estava puxando a fila. Como eu falei, um líder, ele influencia toda uma nação, né? Todo aí, uma tribo que está por trás dele. Então, vamos enforcar eles. Então, disse Moisés aos juízes de Israel, né, aqueles que estavam à frente: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Se juntaram aí a outros deuses lá naquele lugar. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe os seus irmãos, uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles, choravam, vinham na tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, né? Finéias é um dos sacerdotes, levantou-se do meio da congregação, pegando uma lança. O cara ficou estressado, o cara foi para cima, olha só.
o julgamento de Deus vindo aí para com esses homens. Foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, a praga da influência de maus envolvimentos, né? Ela que foi quebrada ali, né? Com a morte dessas pessoas. O que morreram da praga foram 24.000. Então, naquele dia, todos os que estavam envolvidos com mulheres moabitas, mulheres que não tinham outras práticas, né, se prostituíam aí para ter um envolvimento com Deus dela, 24 pessoas foram que morreram naquele dia. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. A ele, a sua descendência, depois dele, terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Visto que Finéias tomou partido aí, foi para cima, Deus resolveu trazer uma bênção sobre a vida de Finéias, abençoar aí a sua descendência e colocar ele aí para servir, né? E disse que também ele estava muito animado e não consumiu os filhos de Israel, pelo contrário, né? Só aqueles que haviam se desviado. Portanto disse: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ela e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, ele que estava tendo envolvimento lá, sexual, aquela prática. Eles foram mortos, ele e um homem israelita e uma mulher moabita. O nome da mulher midianita foi morta, era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna, entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, e vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor, né? Até aqui, então. Então, o comando de Deus é para vingar aí o seu povo. Vamos lá. Afligir os midianitas e ferireis. Bora pra guerra, galera. Se mobilizem, filhos de Israel. E aí a gente vai ter a guerra mais à frente, aqui até o 25. Agora vamos para Marcos 7, do 14 ao 37. Marcos 7, do 14 ao 23, visto que ontem nós vimos ali a respeito das tradições, né? Tem tradições que é um pouco ruim você ficar preso em cima delas. Você não pode só se prender às tradições. São importantes? Sim, são importantes. Mas de nada adianta se você tem as tradições, mas e dentro do seu coração, como é que tá?
Suas mãos estão limpas, suas vestes estão arrumadas, a roupa está certinha, mas e dentro? Como é que tá? Tá impuro? Seu coração está longe de mim? Povo de impuros lábios, né? Esse texto. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13, né? Ele, mais que isso, ele disse para nós honrarmos a ele em primeiro lugar. Faça qualquer coisa como se Deus estivesse ali te olhando, que com certeza você vai fazer tudo correto. Não pense assim quando você sentir vontade de pecar. E aí agora Jesus vai explicar o que é pureza de fato. Não é o que vocês estão achando não, roupas brancas, tudo certinho, arrumadinho. Eu creio que os discípulos de Jesus tinham uma vida mais simples, então as roupas mais esfarrapadas, sandálias mais gastas, não era como a roupa dos sacerdotes aí do Antigo Testamento, que tinha toda aí uma característica, tudo certinho, bonitinho, com as pedras, com as túnicas. Mas qual é a importância mesmo? É a roupa que tu vestes? Ou é a vestimenta da tua vida interior? Então, bora para a explicação de Jesus. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Presta atenção. Nada há fora do homem que, estando nele, o possa contaminar, mas do que sai do homem é o que contamina. Então, mais do que o que eles estão comendo e se alimentando, o que sai do homem é o que? A palavra da sua boca. É mais pela língua, um órgão tão pequeno, mas dependendo do que você fala, você pode matar uma vida, matar uma pessoa, espiritualmente falando. E contaminar também com fofoca, como me disse, muitas pessoas. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Do mesmo jeito está escrito lá em Apocalipse. Quando entrou em casa, deixando a multidão aos seus discípulos, o interrogaram acerca da parábola, porque lhes disse: assim vós também não estendereis, não compreendereis que tudo o que se dará entre os homens não o pode contaminar. Presta atenção, gente, procura entender que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou eles puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, todos os sentimentos, né? A soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Todos são sentimentos que, se a gente deixar tomar conta do nosso coração, a gente pode se tornar violento, homens homicidas, mulheres adúlteras, que prostituem, que fazem mal, praticam inveja, loucura, enfim. Em cima disso você pode blasfemar aí contra Deus, causar loucura, causar soberba diante das pessoas. Verso 24. Demonstração de poder e misericórdia de Deus. Olha só. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro, a Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto. Não pôde ocultar-se. Estava difícil, né? O cara estava famoso já. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido e respeitado dele, viu e prostrou-se-lhe aos pés. Então, esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que
expelisse de sua filha o demônio. Jesus, tira esse espírito dela, por gentileza. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que te fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Minha filha, tu és grega, eu vim aqui para falar para os hebreus, para o meu povo. Se sobrar alguma coisa aí que eu pego, dou atenção para você, mas fica aí, fica de canto. Foi o que Deus, o Filho Jesus, disse, né? Ela, porém, lhes respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. É forte. Ela teve humildade para com Deus, essa é a verdade. De entender que, sim, a palavra vem primeiramente para o povo hebreu, mas pode ser que caia alguma coisinha aqui e respingue na minha vida, na minha família. Eu não pertenço diretamente, mas eu reconheço a soberania. Eu reconheço que Ele é Deus. Então, lhe disse, 29, por causa dessas palavras, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Pode ir, fique em paz. Eu já proferi a cura para ela. Ela já está liberta. Ela já está curada. Em nome de Jesus. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama. Depois, o demônio a deixara. De novo, se retirou das terras de Tur e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Olha que legal, né? Realmente aquela menina foi limpa, foi liberta. E aqui, para finalizar, o capítulo de número 20. A gente está no Marcos 7. Marcos 7, a gente vai ver a cura, o poder de Deus. Não, a cura a gente viu aqui na filha da mulher aí. A gente vai ver a restauração e a cura, sim, do mudo. Ó, verso 32. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Cadê? Jesus, tirando a da multidão à parte, pôs-lhe os dedos aos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Tirou a multidão, pegou os dedos, deu uma molhadinha assim, passou aqui no ouvidinho e botou a mão na língua dele. E aí, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. E abriram-se os olhos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendável, mais eles o divulgavam. Ai, gente, vou falar pra você. Se alguém falar pra você assim, guarda um segredo, dificilmente a pessoa vai ficar calada, né? E aqui mais falando do homem de Deus, né? Do Filho de Deus, do Filho do homem, né? Como a palavra retrata ele, né? O Deus vivo. Infelizmente aí, as pessoas falavam bem. Você vê uma coisa boa, você não quer divulgar, você não quer falar, mas era para resguardar a vida dele e dos discípulos, né? Mas infelizmente, ou felizmente, ele estava fazendo milagres e não tinha como não testemunhá-los, né? Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente, bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Então, eis aí. Ele faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. A cura aí desse surdo e gago foi aí um exemplo aí
de que ele viria a fazer mais coisas e que realmente ele era o Filho de Deus. Não tinha como não dizer, não tinha como não ver, né? Que é um milagre. Você está vendo acontecer, você vai falar que não está? Não tem como. E eis que eles se maravilhavam com isso. Então, o verso 7 até aqui, né? E agradeço você aí que esteve conosco e como Deus é tremendo, né? Lá com Balaão era para amaldiçoar e ele acabou abençoando, porque é o povo dele, nós somos o povo dele, nós somos criados na imagem e semelhança dele, nós somos a menina dos olhos de Deus. Não adianta, não pode vir tudo sobre as nossas vidas, mas ele prevalece e prevalecerá. Que ele possa nos dar o dom dessa cura, em nome de Jesus, proferir palavras boas, em nome de Jesus nós pedimos, Pai, seja com nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Glória a Deus. É isso. Ele fez a diferença onde ele foi, onde ele andou. E você? Tem feito a diferença? Tem abençoado o nome de Deus, onde você tem andado? Tem proferido curas no nome dele? Aproveite esse gancho de hoje. Não perca a oportunidade. Glória. Que o Senhor esteja conosco nesse dia maravilhoso de sol, de verão. Que Ele esteja nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.